Olá, eu sou o professor Xavier e você está no canal Chá com X. Sabe, quando a gente começa um ano novo, sempre nós criamos uma série de propósitos, uma série de objetivos que geralmente são estabelecidos no começo de todo ano. Esse ano eu vou fazer atividade física, mas vai ser para valer. Esse ano o meu peso vai ser XYZ. Esse ano eu vou estudar isso, aquilo. Esse ano e logo que o ano vai começando e as coisas vão acontecendo, parece que aquelas metas, aqueles objetivos vão ficando um pouco vão perdendo um pouco a sua força, a sua determinação, e muita coisa que nós nos propomos a realizar, a fazer, acaba não acontecendo, não é verdade? Então a grande pergunta que a gente se faz, e é muito comum ouvi-la, é o que de fato faz a diferença para que a gente consiga realizar algumas coisas e outras não? Ou o que faz com que algumas pessoas atinjam os seus objetivos e outros permaneçam ainda no campo do sonho e da boa intenção? E essa questão, ela já foi levantada por muitas pessoas que passaram pelos mesmos processos que todos nós passamos na história do mundo, na história da humanidade. Mas eu queria compartilhar hoje aqui, gente, com vocês, a história de uma pessoa que dedicou grande parte da sua vida a responder esta questão de uma maneira muito profunda, muito objetiva, e nos deixou um grande legado. Essa pessoa se chamava Napoleão Hill. Ele nasceu na América do Norte em 1873 e morreu em 1970. O Napoleão Hill veio de uma família americana pobre, que começou sua vida com muitas dificuldades, perdeu sua mãe muito cedo, aos 10 anos, e um dia, ainda adolescente, muito rebelde, muito revoltado com toda a situação em que ele vivia, ele ouviu da sua madrasta uma frase que impactou muito. Ele dizia: não há uma pessoa mais difícil do que o Napoleão, ele é terrível. E um dia ela disse algo na mesma direção, mas com uma sinalização. Ela falou: eu acho que você está usando a sua inteligência, a sua capacidade ou a sua vontade de uma maneira muito diferente do que você podia fazer. E essa frase mexeu com o Napoleão, que jovem ainda foi estudar direito, e num determinado momento ele foi contratado por Andrew Carnegie, que na ocasião era um grande empresário americano, o rei do aço americano, e uma das pessoas, dos homens mais ricos do mundo. E ele foi contratado para realizar um trabalho muito objetivo. O Carnegie queria saber o que é que define o sucesso humano. É a inteligência? São as condições que uma pessoa tem na sua vida? É o fato de ter nascido num bercinho de ouro ou ser dotado de grandes oportunidades no seu meio social? É a sua determinação? O que é que define o sucesso humano? O fato de que algumas pessoas realizam aquilo que se propõem a fazer e outras não o fazem. E ele encomendou esse trabalho a um jovem jornalista, no caso Napoleão Hill, que aceitou prontamente esse trabalho e disse: mas eu vou precisar de muitos anos para fazer isso. Isso não se faz da noite para o dia. E o Carnegie disse: ok, pode começar a trabalhar. E Napoleão Hill trabalhou por 25 anos, pesquisando homens e mulheres de todos os segmentos, os maiores empresários do seu país, da sua região, os grandes comunicadores, pessoas de vários segmentos, de várias áreas. E no final de muitos anos de pesquisa, de um trabalho intenso, ele lançou uma obra, um trabalho chamado A Lei do Triunfo, que é ainda hoje uma grande referência para todos aqueles que estudam o comportamento humano e inclusive a ciência da realização humana, do caminho do sucesso, do caminho da boa realização. E lançou muitos outros livros, deixou um grande legado para o mundo, criou um conceito muito interessante chamado Mastermind, que fala da mente mestra, de como cada um de nós, harmonizando a sua mente, que comanda toda a nossa vida, todos os nossos caminhos, todas as nossas escolhas, com a mente de pessoas que estejam alinhadas com o mesmo propósito, podemos criar uma força especial, uma sinergia, uma energia muito grande de transformação e realizar coisas que de fato nós vamos nos surpreender,
que passado um tempo nós vamos olhar para trás e dizer como eu consegui, ou como nós conseguimos fazer tudo isso. O Napoleão Hill não publicou apenas A Lei do Triunfo, que é uma obra referencial, mas muitos outros livros. Inclusive, um que eu quero recomendar aqui para todos vocês, que só foi publicado depois da sua morte, é uma obra póstuma, é uma entrevista que ele faz com um personagem imaginário, no caso o diabo, dizendo ou perguntando e questionando a ele, né, sobre as suas estratégias e como é que ele atrapalha o ser humano no caminho do seu desenvolvimento e da sua realização. E esse livro se chama Mais Esperto que o Diabo. Mas de todas as suas obras, ele nos deixou uma síntese. E é sobre ela, muito especificamente, que eu queria comentar agora. Esta síntese de todo o trabalho da sua vida, na busca desta grande resposta do que é que define o sucesso humano em qualquer área. Ele nos deixou um texto que hoje é conhecido como a filosofia do sucesso. Eu particularmente não gosto muito desse tema filosofia do sucesso, porque filosofia é outra coisa. Mas vamos manter esse nome, que é aquele no qual esse texto é mais conhecido. E ele diz exatamente o seguinte, que é uma grande síntese de todo o trabalho do Napoleão Hill, de toda a sua pesquisa e de toda a averiguação que ele fez muitas décadas sobre o que de fato define a conquista dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. E o texto de Napoleão Hill diz o seguinte: se você pensa que é um derrotado, você será um derrotado. Se você não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. E mesmo que você queira vencer, mas acha que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso começa pela intenção da gente e tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, um coitado, você se torna como tal. Se você aspira a uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. E ele termina dizendo o seguinte: a luta pela vida nem sempre é vantajosa aos fortes e nem aos espertos, porque mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. O texto que hoje se denomina e é chamado Filosofia do Sucesso, ele diz muito essencialmente que na base de toda a realização, de todo bom propósito, de toda a conquista humana, está uma convicção inabalável, profunda, determinada e sempre de novo recordada com muita lucidez daquilo que nós desejamos. Os fatores externos, sem dúvida nenhuma, são muito importantes. A contribuição dos outros é muito importante. A clareza do propósito, a clareza da direção é muito importante. Mas no final das contas, e no final do jogo, o que determina o sucesso, a realização dos nossos sonhos, das nossas metas e objetivos e dos nossos propósitos, é uma determinação inabalável de que aquilo que eu tenho como um sonho, um desejo, vai efetivamente acontecer. E quando eu inicio, quando nós iniciamos um projeto, quando colocamos o pé na estrada, esta convicção, ela deve ser de fato, como o próprio texto diz, inabalável. Aliás, não é isso que dizia o grande mestre Jesus, quando dizia que se 2 ou 3 se unirem para pedir, seja lá o que for, ao Pai do céu, sem duvidar de que isto aconteça, vão receber aquilo que se propuseram a fazer ou a receber? Então parece que esse conceito não foi criado pelo Napoleão Hill, mas foi trazido para o tempo moderno, para o momento atual, para os dias de hoje, uma grande sabedoria que diz: você quer de fato realizar alguma coisa, acredite de uma forma profunda e inabalável. Comece a agir e tenha certeza de que aquilo que você intenciona e deseja, que isso já aconteceu. Isso não é apenas um bom conselho, isso não tem nada a ver com algumas ideias interessantes dos tópicos da autoajuda, mas isso tem a ver com um conhecimento profundo da alma humana, do espírito humano, onde, segundo Napoleão Hill, tudo se resolve, tudo começa, tudo conclui.
E se você gostou desta reflexão, se inscreva aqui no nosso canal. Deixa aqui a sua curtida. Ativa o sininho para você receber as notificações sempre de novo. E me acompanhe aqui no Facebook, aqui no Instagram, para que a gente possa, cada dia de novo, trocar, compartilhar novos temas e caminharmos juntos. Seja sempre muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no Chá com X.